Grande Elton, estou vendo você. Fala, Fábio, está conseguindo me ouvir bem? Estou lhe ouvindo bem, lhe vendo bem. Maravilha, maravilha. Eu estava assistindo aqui praticamente toda a apresentação. A energia voltou aqui no meu bairro pouco depois das 9 horas. Então, tive a oportunidade de ouvir praticamente toda a apresentação. Que bênção. Ainda bem que você não disse que estava na sala, senão eu iria ficar nervoso. Não, não tem como, não tem como. Você é natural. Elton, primeiro quero te agradecer pelo seu tempo, tá? Pela sua disponibilidade. Para a gente é um privilégio ter esses minutinhos aqui com você. A Doterra selecionou a dedo, né, o nosso gestor máximo aqui no Brasil. Eu sei que todo mundo que está aqui sabe, mas não custa reforçar. O Elton é o representante máximo da Doterra no Brasil. Você tem ideia do que é uma empresa de mais de 2 bilhões de dólares que nós falamos, mais de 8 milhões de membros, com todo o impacto que ela já fez nos Estados Unidos e no mundo, né? Imagina uma empresa dessa, para selecionar alguém para estar à frente de um mercado do tamanho do Brasil, com dimensão continental. Quando eu vi o Elton sendo apresentado pelo Greg, eu falei, rapaz, esse cara é o cara, né? Porque não seria qualquer um. E aí, Elton, nós iniciamos no ano passado, e você, mais do que qualquer um, né? Você viu a explosão, né? O crescimento que nós tivemos. Então, o Doterra bateu, quebrou recordes a nível global. Obviamente, isso gerou alguns desafios e eu já sabia que isso ia acontecer, né? E você, com toda a competência, com toda a maestria, né? A gente conseguiu não só passar por isso, como lá na Guatemala nós ficamos sabendo que você está exportando tecnologia, né? Aí para fora. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? É verdade, é verdade. Nós passamos, de fato, aí no meio do ano passado, né, como você vai se lembrar muito bem, e talvez alguns dos seus membros vão se lembrar, nós tivemos alguns desafios e operações, porque o nosso crescimento foi muito acima do planejado. Por mais otimistas que nós fôssemos, isso é culpa sua, da sua equipe e de outros líderes aí, simplesmente arrebentaram. Arrebentaram na promoção, no cadastramento, e os pedidos e os volumes que nós tínhamos foram muito, muito acima daquilo que nós imaginávamos. Para você ter uma ideia, eu já falei isso para você, nós tínhamos, assim que nós iniciamos as operações no Brasil, nós estávamos lá no bairro do Brooklyn, em São Paulo. E o escritório era um escritório de um pouco mais de 280 metros quadrados. A ideia era que aquele escritório aguentasse o crescimento dos primeiros 3 anos, no mínimo, os primeiros 3 anos da Doterra. Pois bem, nos primeiros 3 meses, aquele escritório já ficou pequeno para nós. O que era uma sala de reuniões, logo passou a ser uma sala de trabalho. Nós tivemos que colocar alguns funcionários ali. Uma sala que era uma área que era para descanso de funcionários, ali próximo da cozinha, logo passou uma área a ser uma área que tinha, nós colocamos mesões ali para poder também acomodar mais funcionários. A minha sala era muito comum eu chegar na minha sala por volta das 9 horas da manhã, e ela estava tomada por 6 ou 8 funcionários procurando algum lugar para poder fazer uma reunião. Então, o crescimento foi de fato absurdo. Então, nós tivemos um desafio muito grande de logística, como nós dizemos, né? E isso não é só uma frase de efeito. O Brasil, de fato, lá onde está fazendo o seu pedido, até o produto ser entregue na sua porta, na porta de sua casa. E no Nordeste e Norte, que eram os maiores desafios que nós tínhamos, mentira, 6,3 é a média do Nordeste e 6,5, eu acho, é a média do Norte, da região Norte. Eu estou falando de Pará, estou falando de Amazonas, né, onde nós sabemos que muitas das entregas são feitas
por via fluvial, né? Por barcos. Sim. Ou seja, e a média do Brasil está abaixo de 6. 5 ponto alguma coisa. Ou seja, esse desafio para nós hoje se tornou um ponto forte da nossa operação, do nosso mercado. Elton, isso para a gente é fantástico, porque o que no ano passado chegou a ser um grande desafio, né? Hoje é algo que vocês superaram, passa muita confiança para a gente. 6 dias corrido, né? Você pegar 6 dias úteis ou corridos que seja, norte e nordeste, isso é um tempo espetacular. Né? 6 dias corridos, você está correto, 6 dias corridos. 6 dias corridos, né? É mais do que espetacular, tá? Elton, quando a gente fala, por exemplo, em crescimento, as pessoas até ficam sabendo, né, do tamanho que era a sede e do tamanho que está hoje. Porém, tem muita coisa que as pessoas não veem. Funcionários contratados, né? Então, a Doterra, por exemplo, agora na Guatemala, eu mesmo, Diamante, fundador, não sabia. Conheci lá o Eric, que é um funcionário aqui no Brasil, responsável só pela parte do Coimpact no Brasil. Né? No Brasil e na América Latina. Na América Latina. A gente tem... Aí tu já me colocou em contato com o Vitor, por exemplo, de TI, que é uma pessoa, né, que não iniciou, diríamos assim, junto contigo, já foi contratada. De logística, de tudo quanto é setor. Né? Eu estive lá no ano passado na sede, na Convenção Global, e foi a 4ª vez que eu fui. E nessa última vez, né, eu estava com uma pessoa que nós amamos muito, extremamente importante. Ela deu uma carteirada e nos levou, né, lá para a área do call center. Né? E foi muito lindo poder olhar, porque cada guichezinho tem a bandeirinha do país, né? Do atendente. E uma chuva de bandeirinha do Brasil. E eu sei que não tinha essa quantidade quando começou. E essas coisas as pessoas acabam não vendo, né? Mas é isso mesmo. A empresa tem investido, contratado mais funcionários, aumentado a equipe. Nós temos, sim. Nós temos tanto em nível nacional no Brasil. Eu estava falando que nós saímos de um escritório de 280 metros quadrados. Hoje nós estamos no escritório de 1.000 metros quadrados. Já estamos tomando quase que toda aquela área. Tem algumas áreas que eu já estou começando a revisitar ali. Talvez vamos transformar uma área de descanso numa área de atendimento. A empresa é muito dinâmica. É muito difícil fazer um planejamento em cima do crescimento que nós estamos tendo. Hoje, há 1 ano e meio, quando nós iniciamos as operações, 1 ano e 8 meses, mais ou menos, em junho do ano passado, de 2018, nós tínhamos 13 pessoas. Eu fui o 13º profissional a ser contratado na empresa. Hoje, 1 ano e meio depois, nós temos mais de 50 e o plano é nós termos mais perto de 70 funcionários ao final do ano de 2020. Isso em São Paulo. Nos Estados Unidos, eu falei brincando também, uma das últimas vezes que eu estive lá, eu falei, o Brasil está tomando o piso aqui, né? Tem bandeirinha do Brasil para todo lado mesmo. Nós temos ali mais de 80 profissionais que só trabalham dando suporte para o Brasil. Isso entre pessoas do call center, de TI, nós temos alguns funcionários de tecnologia que se dedicam 100% do seu tempo para o Brasil. Nós temos o Vitor, como você mencionou, que trabalha aqui no Brasil conosco. Nós temos mais alguns profissionais que estão aqui conosco no nosso escritório. E nos Estados Unidos, nós temos uma equipe também que dá suporte 100% para o mercado Brasil. Isso porque os nossos proprietários, né, os sócios fundadores da empresa, enxergam no Brasil um mercado com muito potencial. Eu trabalhei, né, vim de empresas multinacionais, já fiz startups no Brasil, participei de algumas dessas empresas, e eu nunca vi qualquer empresa fazer qualquer plano de negócios que desse um retorno no investimento em menos de 5 anos. 5 anos era assim, o mínimo para se dar algum resultado no Brasil. Nós aqui, na Doterra, em menos de 1 ano, em menos de 1 ano e meio, como nós estamos agora, já temos resultado positivo. Nós já estamos dando resultado, nós já estamos pagando para a nossa matriz os empréstimos que foram feitos para o nosso mercado. E isso é uma coisa
que não se ouve. É um caso de sucesso para o Brasil. A empresa fez um investimento bem forte para o Brasil e já estamos hoje repagando muito daquilo que nos foi do aporte que foi feito para o Brasil. E isso é motivo para nós de muita alegria, e nós, dessa maneira, passamos muita confiança para os nossos sócios proprietários. Por isso é que eles olham para o Brasil, e sempre, hoje nós estamos numa situação, você teve essa experiência lá conosco na Guatemala, com o Corey Lindley, que é um dos sócios fundadores. Ele é o presidente e CFO da empresa. Ele é o homem do dinheiro. E quando ele viu, ele já tinha os números, né, mas ele associou os números do Brasil que nós temos mostrado ao longo do tempo aos líderes do Brasil, e líderes, eu estou dizendo você, Fad, o Beirão e outros líderes do Brasil, ele sentiu muita segurança, a ponto dele fazer alguns anúncios ali que nós estávamos aguardando há muito tempo, e ele aprovou dali. E eu vi, depois que nós conversávamos ali, e ele teve uma impressão tão forte, tão positiva da nossa liderança brasileira, que eu vi ele do lado, enquanto eu conversava com ele estava digitando. Eu falei, puxa, será que ele não está nem prestando atenção no que eu estou falando? Mas, na verdade, enquanto eu falava, ele estava mandando mensagens para o pessoal dos Estados Unidos dizendo, libera isso, eu estou aprovando determinado projeto, façam isso agora. Assim, ele estava super entusiasmado. E isso não é só com ele. Foi com o Dr. Hill, que esteve aqui no Brasil, foi com o próprio CEO da empresa, o David Sterling, e a Emily, que você falou, ela está muito ansiosa para vir conhecer o Brasil, porque ela só tem ouvido boas notícias. O Greg Cook, que é um apaixonado pelo Brasil. Ou seja, nós temos toda a nossa liderança muito, muito bem impressionada com o trabalho que tem sido feito no Brasil. Só para terminar, sobre esse crescimento, nós temos tido um crescimento de aproximadamente 20% ao mês na doTERRA, ao longo de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. 20% de crescimento médio é muita coisa. Por isso, todas essas dores de crescimento que nós temos tido. E esse mês de fevereiro, que acabamos agora, o brasileiro e o mundo conhece o Brasil como sendo o país que o ano só começa depois do carnaval. Quem nunca ouviu isso, não é isso? Mais uma vez, nós provamos para o mundo e para o Brasil que quem trabalha de verdade, quem tem foco no trabalho, quem é apaixonado pelo que faz, não tem esse negócio de carnaval, não. Nós quebramos recordes este mês de fevereiro. Um mês curto, de 29 dias, onde parte do mês não se trabalhou, mas nós quebramos recordes mais ou menos. E mais uma vez, graças a você, a sua liderança, a sua equipe, a todo esse pessoal que está em plena 10h16 da noite, tirando um tempo para ser treinado. E eu gostaria de falar, eu mencionei para você, Fábio, que eu estava assistindo aqui atentamente a sua apresentação, e eu posso dizer para a sua equipe que não existe no Brasil um líder que tenha mais. Você falou sobre clareza. Você é o exemplo de clareza. Clareza na apresentação, clareza no se comunicar, clareza no apresentar todos esses pontos. Eu tomei algumas notas aqui sobre o que você falou, porque eu achei incrível. Dicas práticas de como ser bem-sucedido. Então, na verdade, você não está ensinando alguma coisa que você conhece por teoria, você conhece na prática esses pontos aí que você apresentou, e foi muito bom. Vendo a sua apresentação, eu entendo o porquê do seu sucesso, da sua organização e o sucesso da doTERRA aqui no Brasil. Fico honrado com suas palavras, viu? Sou tímido, fico um pouco envergonhado, mas recebo, fico muito feliz. Obrigado. Mas é a pura verdade. Você sabe, Fábio, você sabe que eu sou uma pessoa, que eu sou 100% honesto e franco no que eu digo. Eu já tomei uma bronca sua uma vez, eu vou entregar você aqui. Você teve uma vez que nós estávamos conversando, eu estava conversando com alguns membros da sua equipe, você falou, Elton, tem algumas coisas que você não fala, não é? Porque você pode transmitir insegurança para as pessoas, né? Tem algumas verdades que não se fala.
eu fiquei pensando, eu falei, puxa vida, é verdade, né? Mas eu não sei se é diferente, né? Então, naquela época, talvez os líderes sentiram, talvez eu falei coisas que eles não precisariam ouvir, né? Às vezes você não precisa dar má notícia, né? É só não dar notícia, né? Mas eu me senti na obrigação de falar com nossos líderes. Acho que isso, ao longo do tempo, acabou também, no final, nos favorecendo quando você e sua liderança sabem que aquilo que eu falo é a pura verdade. Eu não douro a pílula, né? Eu entrego como ela é de verdade. Então, esse elogio que eu fiz para você não é para te jogar para cima, não. É franco, é real, e sua equipe tá muito bem amparada e liderada. Você tem, além da experiência de mercado, você tem uma clareza invejável. Parabéns. Obrigado, fico honrado, viu? Mais uma vez. E, Elton, eu acredito muito no conceito de que semelhante atrai semelhante. Eu costumo dizer para as pessoas, né? Aquelas que querem ter melhores pessoas na sua organização, se torne uma pessoa melhor, porque semelhante atrai semelhante. Te conhecendo nesse pouco mais de um ano, dá para ver que você é alguém que tem muito coração. Como eu disse para ti, eu chorei junto contigo na convenção, né? Eu lembro também das palavras do Matt, o mais novo presidencial Diamond da Doterra, né? É E verdade. boa É verdade. parte do que Teu está acontecendo ascendente. boa parte do que está acontecendo no Brasil, né, é graças a ele, né, que é um americano mais brasileiro que a gente já conheceu, É né? verdade. E o Matt uma vez ele disse para mim que para a Doterra, quando eles vão fazer uma contratação, é claro que a competência ela é importante. Uma empresa gigante não chega nesse tamanho se não for com pessoas competentes. Mas ainda mais importante é a parte dos princípios e dos valores e do coração daquela pessoa que está sendo contratada. E aí, de novo, eu acredito muito que semelhante atrai semelhante. Você é alguém extraordinário, com princípios sólidos, com valores muito bem definidos. Eu já tive alguns contatos com os executivos. Já estive com o Greg mais de uma vez, com o David Stanley, agora conhecemos o Corey. Só que você tem um contato muito maior, né? E você, de novo, semelhante atrai semelhante. Eu imagino que eles são iguais a você. O que você poderia falar para a gente do coração dos donos da Doterra? Olha, é verdade. Eu contar um pouquinho de como foi o meu processo para ser contratado ao final pela Doterra. Eu me reuni com, a época, quando eu estive lá, eu me reuni com 4 dos 7 proprietários, dos 7 sócios executivos. E eu saí de lá muito bem impressionado. Eu falei, puxa vida, eu já conhecia a Doterra conceitualmente, né, como fazendo minhas pesquisas e conhecendo pessoas que trabalhavam com produtos da Doterra, ou que trabalhavam, inclusive, na Doterra, nos escritórios da Doterra nos Estados Unidos. Mas eu fiquei muito bem impressionado com esses líderes, com esses executivos. E dava para ver que eles, de fato, eles não estavam ali tentando me impressionar, eles estavam só dizendo exatamente o que é a Doterra e os seus valores e sua missão. Uma coisa que me tocou muito foi quando um deles, o Mark Wolfert, que você ainda vai vir a conhecer pessoalmente, não sei se você teve a oportunidade, ele é quem lidera a parte de Healing Hands da Doterra. Ele é o advogado da Doterra, é o líder da área jurídica, um dos sócios fundadores, executivo da empresa, e ele cuida, então, diretamente com a fundação Healing Hands, a fundação Mãos que Curam. E ele falou uma coisa que eu fiquei, assim, me fez pensar, eu me levo assustado. Às vezes eu acordo assustado no meio da noite, com a responsabilidade que nós, Doterra, hoje temos pelo mundo. E eu pensei, puxa vida, interessante, né, ele falar isso. Mas eu não tinha a ideia do que era, de fato, essa responsabilidade que eles sentem no ombro, tanto o Mark quanto os outros 6 executivos. Eles dizem, a Doterra hoje, ela ficou muito maior do que nós imaginávamos. Ela é muito maior do que nós 7. A Doterra hoje, ela tem uma responsabilidade social pelo mundo. E aí você e eu vimos lá na Guatemala um pouco, né, uma fração
dessa responsabilidade social que a Doterra tem. E esses 7 executivos têm esse entendimento muito grande, muito forte, de que há pessoas lá na ponta, no caso da Guatemala, na plantação de cardamomo, os cultivadores, os agricultores, suas famílias e famílias ali daquela região que dependem 100% da Doterra, dependem 100% do sucesso da Doterra. E era isso que o Mark estava tentando me dizer naquele dia. Que eu entendi assim, uma porção do que ele havia dito e já me impressionou muito. Mas quando nós lembramos que na Somália existe um trabalho sendo feito pela Doterra, um trabalho humanitário, na Somália, no Haiti, na Guatemala, como eu falei, no Peru, aqui no Brasil, na Amazônia, enfim, por onde a Doterra está, é uma responsabilidade social muito grande que, como eu disse, chega a assustar esses executivos da empresa. E aí eu enxergo aquilo, respondendo a sua pergunta, eu consigo enxergar o coração desses homens e dessa mulher. Eles não estão hoje com a Doterra simplesmente para o benefício próprio. Eles estão... A Doterra, o que os motiva é o trabalho e a responsabilidade que a Doterra tem pelo mundo, desse ponto de vista humanitário para com as pessoas. E eu acho que ninguém melhor do que eles próprios para resumirem quais são os valores deles, né? E foi alguma coisa que me impressionou, acho que impressionou você também e a todos que estavam lá na reunião da Guatemala. E aquilo que o Corey Lindley falou, eu tenho certeza que qualquer dos outros 6 teria dito a mesma coisa. Quando ele falou, ele resumiu as paixões dele nesse mundo, não é? Ele falou, eu amo meu Deus, eu amo meu Salvador Jesus Cristo, eu amo minha família e eu amo a Doterra. Isso aí foi alguma coisa assim, incrível, né? Porque nós estamos num ambiente profissional. Não é em qualquer lugar que você vê alguém abrir o coração dessa maneira, até correndo o risco de ser politicamente incorreto hoje em dia, né? Hoje em dia, às vezes, você não pode falar tudo o que você pensa, né? Correndo o risco de ser politicamente correto. Mas acho que ninguém peca quando fala aquilo que vem do coração. E foi o caso do Corey. E você e todos nós, hoje que já temos um contato muito próximo dessa liderança, os executivos da empresa, é muito fácil ver que isso aí não é alguma coisa, não é uma frase de efeito, não é alguma coisa de marketing, não é uma coisa planejada para causar impressão. Isso aí é uma declaração que vem do coração de fato. Então, é esse o tipo de pessoas que está lá na liderança da empresa. São esses os executivos com quem nós trabalhamos. É essa empresa com quem nós despendemos o nosso tempo e nossos talentos e tudo aquilo que nós temos. Então, é essa empresa com quem eu me apaixonei, porque eu me apaixonei e dedico todo o meu tempo aí com muita, muita dedicação. Elton, eu falei para as pessoas, né? A viagem da Guatemala, ela foi mais do que especial. Eu não tenho palavras para descrever o que a gente viveu, o que a gente sentiu lá, né? Isso aí que tu compartilhou, como o Corey finalizou, foi só um pedacinho, mas foi muito verdadeiro e que nos tocou muito. A verdade é que tem muita gente, é muito comum as pessoas se cadastrem na Doterra, são pessoas que já sofreram muito, né? Seja empreendendo no tradicional ou empreendendo dentro desse modelo de negócios, né? Aqui no Brasil, infelizmente, é muito triste dizer, mas praticamente todas as empresas brasileiras desse modelo de negócio, elas fracassaram. Algumas por incompetência, muitas outras por pilantragem. Então tem muita gente que vem ferida, que vem doída, né? Que vem insegura. Então, para a gente é importantíssimo ver o coração das pessoas que estão à frente. Desde lá dos Estados Unidos, os donos, a você, que é o representante máximo, nos dá muita, muita confiança. Eu já soube de empresa desse segmento, que tem sede em Utah, que há anos atrás veio para o Brasil e que o diretor deu cano na empresa e que eles lá no Brasil têm uma imagem completamente errada do Brasil, né? E aí é que eu entendo
quando eles querem, sim, a competência, né, de um gestor, mas também pessoas que têm os mesmos princípios e valores que eles têm, né? Para quem acredita, a gente está falando do único Senhor e Salvador. Para quem não acredita, é apenas o maior líder que já existiu, né? E o maior influenciador que já pisou na Terra. E ver que a liderança, né, seja a nível de rede ou os gestores, os donos, né, estão, né, debaixo desses princípios, para a gente é fantástico. Elton, eu tenho mais coisas para te perguntar, só que eu preciso respeitar o seu tempo, né? Se um diamante trabalha muito, um Blue Diamond trabalha ainda mais, um presidencial Diamond trabalha ainda mais e o diretor do Brasil trabalha ainda mais, tá? Para dar Então, suporte para todo esse povo, tem que trabalhar muito. eu tenho certeza que ninguém trabalha mais do que você. Então, a sua dedicação me constrange. Depois de um dia inteiro de trabalho, você está aqui 10h30 da noite e não é a primeira vez, segunda ou terceira, que eu sei de você até em horários depois disso está disponível para a gente. Então, a sua dedicação me constrange. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Estamos verdadeiramente juntos e aliançados. Muito obrigado. Obrigado a você, Fad. Um abraço para você. Não tem muito mais o que dizer, não. Você disse tudo. Estou só muito feliz de ter tido essa oportunidade de assistir a sua apresentação mais uma vez, aprender com você e mostrar um pouquinho do que é o lado da organização do Terra aqui no Brasil e no mundo. Nós temos esse entendimento da nossa responsabilidade enquanto empresa aqui no Brasil e no mundo. Esses nossos fundadores, os executivos, eles têm sim, eles são gatos escaldados com o Brasil. 5 deles já tentaram, em outras empresas, estabelecer uma empresa no Brasil e não foram bem sucedidos. Então, nós estamos mostrando... E eles têm aquele sentimento de dever não cumprido, de missão não realizada, aquela de ser bem sucedido no Brasil. Como você falou, a Doterra tem 12 anos, está fazendo agora, né? De operação mundial. E no Brasil, fazendo 2 anos agora. Ao longo desses 12 anos, ela tem se mostrado extremamente lucrativa, extremamente bem-sucedida nos seus planos, no seu plano de compensação. A única mudança que aconteceu no plano de compensação foi para beneficiar ainda mais o consultor de bem-estar, o líder. E nós temos muita confiança no modelo de negócio nosso, um modelo voltado, que se escora, que tem como base os seus produtos. Nós confiamos muito nos óleos essenciais. Por isso, nós temos praticamente 80%, 85% quase dos nossos membros compram porque gostam dos produtos. Eles não têm interesse no negócio, no lado negócio da Doterra. E isso é uma coisa que não se ouve no mercado de multinível. É uma base de basicamente 80% que continua comprando mensalmente porque quer ser beneficiado com os óleos essenciais. Isso é alguma coisa incrível. E isso, para nós, nos dá essa segurança de que o modelo é sólido, a nossa empresa está aí para ficar. O Brasil, enquanto mercado, tem muito que contribuir para a empresa como um todo, mas mais do que isso, o Brasil é estratégico para a Doterra. Muito em breve, nós vamos desenvolver mais óleos essenciais locais do Brasil. Nós conhecemos a riqueza que nós temos na flora brasileira, os produtos que nós podemos tirar do Brasil. Isso vai ser estratégico para a empresa. Então, nós não somos só um mercado interessante, nós somos um país que tem produtos, que é o líder do Cone Sul das Américas, onde nós vamos ser, então, estratégicos do ponto de vista de desenvolver produtos e do ponto de vista também de distribuição mundial de produtos. Então, nós estamos aqui para ficar para a longa corrida esse aqui é o nosso porto seguro, a nossa última parada. Eu asseguro isso para vocês. Elton, muito obrigado. Estaremos juntos já já no Iberostar. Te vejo lá, então. Valeu, tamo junto. Fica com Deus. Um abraço, tamo juntos. Valeu, um abração. Obrigado por tudo. Tchau, eu que agradeço.